Semana 4. Soldado, seja forte, permaneça firme. É tempo de marchar avante. Finalmente, irmãos, sejam fortes no Senhor. E depois de ter desvencido tudo, permaneçam inabaláveis. Efésios 6, versículos 10, 13 e 14. A intenção final de Deus para a sua vida é que você seja forte e não fraco. A intenção final de Deus é que você seja vitorioso na batalha e não temeroso, derrotado e se bater em retirada. A intenção final de Deus para a sua vida é que você seja aperfeiçoado, que esteja completo, totalmente amadurecido. A intenção final de Deus para a sua vida é que você cresça e amadureça até atingir nada mais, nada menos do que a própria perfeição de Cristo. Deus nunca pretendeu ter filhos fracos. Ele planejou que o seu povo fosse o povo mais forte da terra. Cada criança que ele deu à luz, através do poder de seu filho Jesus, foram crianças as quais haveriam de crescer fortes e amadurecer até poderem se levantar e tomar autoridade e poder e domínio sobre todo o poder das trevas e andar a cada dia de suas vidas com esta mesma vitória. A intenção de Deus no momento em que criou o homem foi que ele fosse como uma imagem refletida dele mesmo, para que pudéssemos andar nesta terra em pleno poder e domínio sobre esta mesma terra e a pudéssemos possuir como seus emissários. A intenção final de Deus é que nossa personalidade e natureza se transformem até estarem em completa conformidade com a personalidade e a natureza de Jesus Cristo. A intenção final de Deus para nós é que nos tornemos poderosos homens e mulheres de Deus, capazes de enfrentar as provações, os testes, as dificuldades e os sofrimentos sem cairmos, sem frustrações, sem confusão. Por quê? Porque não somos da casa da frustração e da confusão. Somos da casa do poder, da autoridade e do domínio. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Estamos combatendo os poderes e domínios das trevas deste mundo. O único meio pelo qual você será capaz de estar vencendo nesta batalha é apanhar suas armas e usá-las. Deus equipou você totalmente para a guerra e ordenou que você fosse forte. Frase-chave: Deus quer que eu cresça até a plena estatura de Cristo. Será que você está percebendo qual é a intenção final de Deus para a sua vida? Seja honesto consigo mesmo. Tire a máscara e examine-se a si mesmo. Você tem vivido sua vida na plenitude daquilo que Deus pretende para você? Você tem vivido sua vida como Jesus viveu? Andando como ele andou e falando como ele falou, agindo como ele agiu? Você está sendo motivado pelo mesmo desejo forte que ele tinha de fazer a vontade de Deus? Você está enfrentando os seus problemas e batalhas como Jesus enfrentou e usando as mesmas armas poderosas? Como você está se vendo? Você se vê como um forte filho de Deus da forma que Deus quer que você seja? Ou você se vê ainda fraco e espiritualmente imaturo, incapaz de lidar com as pressões e batalhas que você tem que enfrentar? Diga em voz alta: nós somos o que nós cremos. E sempre estaremos crendo em algo todo o tempo. Em cada momento de sua vida,
Você está crendo em algo? O que você está crendo sobre você mesmo? Quem você acredita que é? Qual o poder e habilidade que você tem? O que acredita que Deus providenciou para você? Você pode ter fé para acreditar que você é o que Deus diz que você é. Você pode ter fé para acreditar que você tem o que Deus diz que você tem: poder, autoridade, domínio. Você pode acreditar no que Deus diz sobre Satanás e o que Deus diz sobre sua palavra, ou você pode ter fé ao contrário. Você pode acreditar que é fraco e andar por aí reclamando e chorando. O diabo está me perseguindo, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer, eu não sei quanto tempo eu posso aguentar e continuar assim. Ou você pode acreditar assim: sou um filho do Deus vivo, sou grande e forte nele. Satanás que se cuide. Você pode estar pensando: irmão Cerulo, será que o que eu acredito sobre mim mesmo tem algo a ver com a luta espiritual? Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, parte de sua força é conhecer suas forças e fraquezas. Se você superestimar sua própria força, você será derrotado. Muitas batalhas importantes têm sido perdidas simplesmente porque os soldados e os comandantes falharam em considerar adequadamente a sua força. Frase-chave: o que eu acredito sobre mim mesmo determina quem eu sou. Subtítulo: você precisa cingir sua mente. Ao enfrentar as batalhas do dia a dia, as frustrações, as tentações que aparecem em sua vida, você precisa enfrentá-las de uma posição forte, a do conhecimento de sua própria força. Pedro escreveu aos crentes que estavam desanimados por causa das imensas provações pelas quais estavam passando. Ele lhes disse: cingi o vosso entendimento. 1 Pedro 1, versículo 13. Em essência, ele estava lhe dizendo para prepararem suas mentes para a ação, para fortalecerem suas mentes para as batalhas que estavam enfrentando. Em outra versão desse mesmo versículo, encontramos: cingindo os lombos do vosso entendimento. Os lombos são a principal reserva da força do corpo. Se os lombos falharem, todo o corpo perde a força. Ao usar a frase lombos do vosso entendimento, Pedro estava se referindo à mente e ao espírito como a maior reserva de poder para o corpo. Se nossas mentes e espíritos forem fortes, seremos realmente fortes e firmes durante o calor da batalha. Se soubermos quem somos e o poder que possuímos como filhos de Deus e estivermos determinados a obedecer, a suportar e a permanecer firmes, seremos fortes na batalha. No entanto, se nossas mentes e espíritos forem fracos, seremos fracos na batalha. Se nos faltar entendimento com relação ao poder e autoridade que nos pertence como filhos de Deus, estaremos sempre incertos e temerosos. Uma das primeiras regras de guerra que Deus deu ao povo de Israel dizia a respeito a cingir, a preparar suas mentes para a guerra. Ele falou através de Moisés dizendo: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povos em maior número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo.
Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dirá a eles: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derretam com o seu coração. Deuteronômio 20, versículos 1 ao 4 e 8. Frase-chave: eu preciso preparar minha mente para a ação. Quando Gideão e seus exércitos saíram para a batalha, Deus disse a ele: proclame aos ouvidos dos homens, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Juízes 7:13. 22.000 soldados voltaram e apenas 10.000 permaneceram. Mais da metade desses homens eram tímidos e medrosos. Suas mentes não estavam fortalecidas e preparadas para a guerra. Deus sabia que se os israelitas fossem para a guerra crendo que não eram suficientemente fortes para enfrentar o poder do inimigo, ou incertos se Deus iria livrá-los das mãos do inimigo, eles seriam derrotados. O Espírito de Deus está soando um alarme, um chamado às armas, e você deve preparar sua mente para a batalha, conhecendo sua posição de força. Diga em voz alta: eu sou aquilo em que acredito e estou acreditando em alguma coisa todo o tempo. O que você tem crido sobre as batalhas que tem enfrentado em sua família? Você está crendo que a situação é impossível, que não há nada que você possa fazer para impedir Satanás de destruir sua família? Ou você está crendo que, como filho de Deus, usando as armas poderosas que Deus lhe deu, você pode quebrar as amarras de Satanás e expulsá-lo? O que você está crendo sobre seus problemas financeiros? Você está acreditando que nunca vai conseguir pagar as suas contas, que nunca vai encontrar o emprego de que você necessita tão desesperadamente? Ou você está crendo que Deus irá avançar contra o inimigo e vencer por você? Que ele tem uma resposta a caminho? Frase-chave: Deus quer que eu conheça a minha posição de força. O que você está crendo sobre você mesmo? Você está crendo que é fraco? Você está crendo que não é capaz de permanecer firme sob pressão? O que você está crendo ao sair para a batalha? Subtítulo: não ceda nenhum milímetro a Satanás. Deus ordenou que você fosse forte. Não é uma questão de escolha, é um mandamento. Deus lhe deu tudo o que é necessário para que você seja forte. Jesus já derrotou Satanás. Ele despojou Satanás de seu poder sobre você. Ele deu a você poderosas armas ofensivas para amarrar o poder do inimigo e expulsá-lo. Não há nenhuma razão para que você não seja forte. Satanás é um mentiroso. Não deixe que ele o engane. Não o ouça nem por um segundo. Em qualquer coisa que você faça, não ceda nenhum milímetro sequer de terreno. Você tem poder para isso,
Paulo disse aos Efésios: não deis lugar ao diabo, não deem oportunidade a ele. Efésios 4, versículo 27. Não o faça. O único lugar que Satanás tem em sua vida e em suas circunstâncias é aquele que você permite que ele tenha. Se você não der a oportunidade a ele, ele não terá lugar para agir. Ele não pode tomar o seu lugar. Ele não tem este poder. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, é seu dever ser forte. Se você não é forte, é apenas por negligência sua, por falta de entendimento, por sua falta de disciplina. Subtítulo: Deus ordenou que eu fosse forte. Paulo disse aos Efésios: finalmente, irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Muitos de nós estão física e espiritualmente exaustos. Você tem lutado algumas das mesmas batalhas por anos e anos. Vocês estão cansados e enfraquecidos pela batalha. Você quer ser um guerreiro espiritual, mas quando você olha para as suas circunstâncias e olha com honestidade para a sua própria falta de força, você simplesmente não sabe como será possível continuar. Como será possível se tornar o poderoso guerreiro espiritual que Deus quer que você seja? A primeira coisa a fazer é reconhecer quão fraco você é sozinho. Não é um sinal de fraqueza admitir que há áreas fracas em sua vida. Não é sinal de fraqueza reconhecer que você se permitiu chegar até um ponto muito fraco em sua vida espiritual e que você precisa ser espiritualmente fortalecido. Imagine um pelotão de soldados no campo de batalha, cercado pelo inimigo. Tendo lutado por muitos dias seguidos, sem dormir ou descansar, cheios de medo e desanimados, feridos, os suprimentos se acabando. Quando chegam os reforços, você já imaginou estes soldados recusando os suprimentos que vão fortalecê-los, recusando-se a reconhecer que precisam de ajuda? Você consegue imaginá-los mandando os reforços embora? Você consegue imaginá-los recusando os suprimentos necessários? Não, claro que não. Parte de sua força como soldado é conhecer sua própria fraqueza e lidar com ela de cabeça erguida. Não estou falando sobre sair por aí reclamando e chorando, dizendo: o diabo tem me perseguido durante toda a semana. Eu estou tão cansado que não sei como vou sobreviver. Eu estou falando de conhecer as áreas fracas de sua vida e permitir que Deus fortaleça estas áreas, para que você esteja preparado e equipado para enfrentar o inimigo, fortalecido, fortificado pelo Deus Todo-Poderoso. Paulo, um guerreiro espiritual amadurecido, reconhecia as suas fraquezas. Ele dizia: me gloriarei nas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Ele disse: quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. O que Paulo estava dizendo? Ele não estava orgulhoso de suas fraquezas. Ele não usava suas fraquezas como uma muleta espiritual para se apoiar. Não, ele tinha um grande segredo de força espiritual. Subtítulo: sua força é conhecer sua própria fraqueza. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12 e leia os versos de 1 a 10. Paulo havia recebido grandes revelações de Deus. Ele havia sido arrebatado ao céu, onde ele escutou coisas que não podia compartilhar com ninguém.
para que ele não se exaltasse e ficasse super confiante em sua própria força, foi-lhe dado um espinho na carne. Paulo clamou a Deus para que retirasse o espinho, mas Deus se recusou. Após Paulo ter pedido a Deus por 3 vezes, Deus lhe disse: minha graça te basta, pois é na fraqueza que se aperfeiçoa a força. 2 Coríntios 12, versículo 9. Deus não retirou o espinho da carne de Paulo porque queria que Paulo dependesse unicamente dele para ser forte. Agora aqui está o segredo da grande força espiritual de Paulo. Ele disse: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas e enfermidades, para que a força e o poder de Cristo, o Messias, possa repousar, sim, possa levantar uma tenda e habitar em mim. Então, pelo amor de Cristo, estou contente e sinto prazer nas enfermidades, insultos, dificuldades, perseguições, perplexidades e angústias, porque quando estou fraco, em força humana, aí então eu sou verdadeiramente forte, capaz, poderoso em força divina. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10 adaptados. Frase-chave: quando eu não reconheço as minhas fraquezas, deixo um espaço desguarnecido para Satanás atacar. Quando Paulo viu a fraqueza na vida de Timóteo, ele não varreu a sujeira para debaixo do tapete. Ele lidou com ele abertamente. Ele não o condenou por ser fraco, mas o encorajou. Ele disse: que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. 2 Timóteo 1:6. Paulo disse a Timóteo que Deus não lhe havia dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Mente sã. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele disse: seja forte. Suporte sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Veja 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 4. Se houver fraqueza em sua vida, não varra a sujeira para debaixo do tapete. Não faça de conta que elas não existem ou que de algum modo elas desaparecerão. Elas não vão desaparecer sozinhas. E a menos que estas fraquezas sejam enfrentadas de frente e colocadas diante do poder de Deus, elas deixarão uma brecha, um lugar para que Satanás possa atacá-lo. Não se acomode com suas fraquezas. Encare-as aberta e honestamente. Fortaleça-se no Senhor e marche avante em sua força, no seu poder e sua capacidade. Frase-chave: a força de Deus me aperfeiçoa na fraqueza. Subtítulo: Deus não está dependendo de sua força para derrotar Satanás. Paulo conhecia suas próprias fraquezas, mas ele também sabia que Deus não estava dependendo de sua força humana. Deus não esperava que Paulo lidasse com os apedrejamentos, os açoites, a perseguição, tudo em sua própria força limitada. Deus queria que a sua força, o seu poder, suas capacidades fossem manifestadas na vida de Paulo. Conhecendo o segredo da força espiritual, Paulo podia dizer para os filipenses: tenho força para tudo em Cristo, que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa e com a mesma força de qualquer dificuldade, através daquele que infunde força interior em mim.
Ou seja, sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses 4, versículo 13, adaptado. O grande guerreiro, o rei Davi, conhecia o segredo da força espiritual. Leia Salmos 18, versículos 32 ao 34 e 36 e 39. Jesus, o grande guerreiro espiritual, reconheceu sua fraqueza humana. Ele disse: de mim mesmo nada posso fazer. João 5, versículo 30. Ele disse: nada faço por mim mesmo. João 8, 28. Sob a forma de carne humana, Jesus reconheceu que em sua força humana ele era limitado. Mas ele também conhecia o segredo da força espiritual. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 10, 30. O Pai está em mim e eu nele. João 10, 38. Ele disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Jesus sabia onde estava a sua força. Ele disse: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. João 14, 10. As pessoas olham para mim e dizem: irmão Cerulo é um homem tão forte e tão poderoso. Não sei como ele consegue trabalhar semana após semana, mês após mês, ano após ano, com apenas 3 ou 4 horas de sono a cada noite. Não entendo como ele consegue ainda manter uma agenda tão cheia. Deixe-me contar-lhe um pequeno segredo. Eu aprendi, já há muitos anos atrás, que não sou forte em mim mesmo. Apesar de ser um homem com uma forte disposição e ser forte fisicamente, eu tenho as minhas fraquezas. Eu aprendi, quando era garoto, no orfanato judeu ortodoxo, que eu tinha de ser forte para sobreviver. Eu desenvolvi uma forte força de vontade e disposição firme, mas também há fraqueza em minha vida com as quais eu aprendi a lidar. Eu conheço minhas fraquezas, mas eu não me acomodo a elas. O que me permite dar-me a todas as nações do mundo como eu faço é saber que em mim mesmo eu não sou forte, mas eu sei que há alguém dentro de mim que não cochila e nem dorme. Salmo 121, versículo 3. Eu sei que eu tenho em mim uma fonte de poder que é todo-poderosa e ilimitada. É nesta força que eu vou às nações do mundo. É nesta força que eu combato as forças malignas que têm amarrado as vidas de homens e mulheres. Frase-chave: preciso me levantar na força e no poder de Cristo. Deus não está dependendo de você para derrotar Satanás com suas próprias forças. Não se engane. Você sozinho não poderá derrotar um grilo. Deus está dependendo, sim, de que você se levante na força e no poder do Cristo ressurreto. Deus está desejoso de que você se levante na força das armas poderosas que Ele deu a você para vencer um inimigo que já foi derrotado. Antes de tornar-se o poderoso guerreiro espiritual dos tempos do fim que Deus quer que você seja, você precisa dizer: não há nada de bom em mim. Eu não sou nada e não posso fazer nada de mim mesmo. Sou fraco, mas através do meu Deus eu posso todas as coisas e só porque Ele me fortalece. Sou forte nele. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus planejou que eu estivesse totalmente equipado. Deus planejou que eu me tornasse o mesmo poderoso guerreiro espiritual que Jesus foi.
como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, eu não devo sair para a batalha em minha própria força. Eu sou fraco, mas através do meu Deus eu posso fazer todas as coisas, porque Ele me fortalece. Subtítulo: Avance no poder da força de Deus. Jesus enfrentou Satanás e todas as forças malignas do inferno no poder do Deus Altíssimo. Ele sabia que Deus tinha todo o poder. Ele sabia que o grande Eu Sou estava com ele, habitava nele. Ele sabia que Deus o havia chamado, comissionado, ungido e que lhe havia dado autoridade, poder e domínio sobre a terra. Ele sabia que quando falava não estava falando em sua própria força humana. Ele sabia que todo o céu estava lhe dando cobertura. Ele sabia que Deus faria o que disse que faria. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele não estava dependendo de sua própria força para ressuscitar dos mortos. Ele enfrentou a morte sabendo que havia algo dentro dele, sabendo que havia uma poderosa fonte, que o Espírito do Deus vivo estava se movendo, operando dentro dele. Tudo o que Jesus fez, ele fez na força e no poder do Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que Jesus não dependeu de sua própria força para enfrentar Satanás e destruir seu poder, você também não deve depender de suas próprias forças para enfrentar suas batalhas. Paulo disse: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Você deve sair para a batalha na força do seu poder. Você precisa enfrentar suas doenças, suas provações, suas tentações no poder dele e na força dele. Mas como? Primeiro, você precisa conhecer o poder que opera em você. Você se lembra do que Paulo disse que era o plano de Deus para a igreja, para você? Que crescêssemos e amadurecêssemos até atingirmos o pleno e acurado conhecimento do Filho de Deus. Antes que você possa sair para a batalha no mesmo poder e força que Jesus, você precisa saber algo sobre este poder. Paulo orou para que os efésios conhecessem este poder. Leia Efésios capítulo 1, versículos 16 ao 20. Paulo orou para que os efésios conhecessem e entendessem a imensurável, ilimitada e suprema grandeza do poder de Deus em nós e por nós. O que é este poder que está em nós? É o mesmo poder que estava em Cristo. É o mesmo poder que levantou o Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que um dia vai transformar nossos corpos físicos mortais em corpos gloriosos e imortais, à semelhança do Filho do Deus vivo. Pense sobre isso. O mesmo poder que entrou naquele túmulo vazio, quebrou o poder da morte, fez tremer a terra com um terremoto e levantou a Jesus dentre os mortos e está agora mesmo operando dentro de você. Este mesmo poder ressuscitou você que estava morto em seus delitos e pecados e fez com que você se assentasse com Cristo numa posição de poder, autoridade e domínio. Efésios 2:1. E é este mesmo poder que está operando em você, transformando você à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, versículo 18. Frase-chave: o mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos opera em mim. Subtítulo:
creia que o poder ilimitado e incomensurável de Deus opera em você. Segundo, para sair para a batalha no poder da sua força, você precisa agir na fé de que este poder está operando a seu favor. A fé é um fato, mas a fé é também um ato. Apesar de perder muitos soldados ao sair para a batalha, Gideão não ficou com medo. Por quê? Ele não estava enfrentando o inimigo em sua própria força, mas na força do Deus Altíssimo. O Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor está com você, homem valente." E Gideão respondeu: "Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que então acontece isso? Você já perguntou a Deus por quê? E onde estão os milagres de que nossos pais falavam, dizendo: não nos trouxe o Senhor até aqui? Mas o Senhor nos abandonou agora e nos colocou nas mãos dos midianitas." Veja Juízes 6, versículos 12 ao 16. O Senhor olhou Gideão nos olhos e disse: "Vá nessa sua força e liberta Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu?" Gideão sabia que, em sua própria força, ele não poderia vencer a batalha. Ele disse: "Ó Senhor, como poderei libertar Israel? Eis que a minha família é a menor em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai." O Senhor não estava dependendo da força limitada de Gideão para derrotar os inimigos de Israel. Ele enviou Gideão em sua força. Deus lhe disse: "Certamente estarei com você, e você vencerá os midianitas como se fossem um só homem." Gideão agiu pela fé. Ele sabia que era fraco, mas ele também sabia que o poder de Deus Todo-Poderoso estava com ele e que Deus avançaria sobre o inimigo e traria a vitória. Quando Deus começar a revelar a você o ilimitado e incomensurável poder que existe em você, você deve agir pela fé, como Gideão agiu, sabendo que você avança no poder da força de Deus, sabendo que você não sairá à batalha em sua própria força, mas que você enfrentará as circunstâncias no poder do Deus Todo-Poderoso. Você recebe uma ordem de Deus: permaneça firme. Paulo disse: "Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis." Efésios 6, versículo 13. Permanecer é uma ordem militar que descreve a posição que temos de manter durante nossa luta com Satanás. Quando o capitão percebe que seus soldados estão começando a se retirar e sente que eles estão prontos a fugir correndo ou se entregando ao inimigo, ele ordena que permaneçam firmes, que mantenham a mesma posição e que não deixe que o inimigo tome este terreno, recebendo as cargas do inimigo e repelindo suas forças. Hoje, o Espírito Santo de Deus está soando um alarme, um chamado às armas. Ele está levantando guerreiros espirituais dos tempos do fim, que sejam fortes, maduros, firmes, invencíveis. Quando você toma posição, veste a armadura, toma as armas ofensivas
e se arma com a mente de Cristo, você pode experimentar vitória tão grande como nunca experimentou. Frase-chave: eu preciso tirar toda a acomodação espiritual da minha vida. Ao avançarmos juntos como guerreiros espirituais dos tempos do fim, por todas as nações do mundo, nós iremos avançar contra o inimigo e vencer. Eu quase sinto pena do diabo. Nós marchamos adiante totalmente equipados e preparados para vencer a guerra. Como general do exército vitorioso de Deus, eu estou dando a você um comando espiritual. Permaneça alerta, vigilante. Quando o oficial comandante vê seus soldados deitados seguramente no chão, dormindo, ele diz: permaneçam alertas e vigiem. Levante-se. Se você quer ser tudo o que Deus quer que você seja, então você não deve dormir ou relaxar espiritualmente. Uma das grandes estratégias que Satanás vem usando contra os crentes hoje é a acomodação espiritual, as distrações. A partir do momento em que você dá 2 passos atrás e relaxa a vigilância, esta é a oportunidade de Satanás tomar terreno. Você precisa lançar fora toda a acomodação espiritual e se tornar mais alerta e vigilante. Em vez de se acomodar espiritualmente, é tempo de você acelerar, intensificar o espírito. Intensifique o estudo bíblico, intensifique a oração e a oração no Espírito, intensifique o testemunhar, intensifique o dar-se a Deus. Permaneça atento em ação e em ação. Não saia, porque onde você está à frente das obras do inimigo, muito adiante de onde ele pode estar. Você está em Cristo. Nesta semana, saia para a batalha sabendo que Deus está com você. E com Cristo, você é um gigante. É capaz de vencer qualquer obstáculo em seu caminho. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Eu sou um guerreiro espiritual dos tempos do fim. Ao vestir minha armadura, serei forte, serei maduro, serei firme, serei invencível, não serei derrotado. Eu sou um dos guerreiros espirituais de Deus dos tempos do fim. Trabalhe sua mente. No mês que vem, na lição do próximo mês, você irá aprender sobre 2 das mais poderosas armas disponíveis hoje: oração e jejum. Eu estarei compartilhando com você mais profundamente estas armas e como Jesus as usou para enfrentar Satanás e como você mesmo pode usá-las para vencer grandes vitórias em todas as áreas de sua vida. Conte a um amigo sobre as novas séries. Nossas armas de guerra são poderosas e convide-o para estudar com você. Ação 1. Nesta semana, nas batalhas que você está enfrentando, Deus ordenou que você seja forte. Você precisa permanecer alerta, vigilando, firme, e você está envolvendo o inimigo em combate. Você não deve relaxar. Você precisa intensificar o espírito. Você não deve se tornar preguiçoso, mas deve estar alerta a todo o tempo. Você precisa estar no campo da batalha em ação e nunca sair, porque lá é onde você se mantém muito à frente do inimigo. Você precisa, para estar em ação, estar consciente do que acontece no espírito.
Você precisa saber qual é a orientação de Deus e também saber como o inimigo está trabalhando. Como general do exército vitorioso de Deus, eu estou conclamando todos os soldados a se unirem agora. Precisamos ser um em amor, um em propósito, um em ação. Sem esta unidade no Espírito, não seremos capazes de realizar a obra que Deus nos deu para realizarmos nesta colheita dos tempos do fim. Cada soldado precisa estar em posição. Cada soldado precisa estar alerta, vigilante, em ação. Cada soldado precisa ser fiel ao seu compromisso. Cada soldado precisa ser forte. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.